We're spending the night. You saw me back and nothing looked as all be shy. I know that you feel like me too. Don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now, yeah. I just want to talk with you anyway. I feel like I'm not away. I wish you could take me away, but now that we're having a day. Give me love, give me up, give me all you can. I feel like I'm not away. I wish you could take me away. Boa noite. Está gravando? Estamos ao vivo. A gente vai disponibilizar no YouTube, disponibilizar o e-mail de todos, para que possamos nos corresponder. E obrigado pela presença de todos. Eu vou fazer uma breve apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Só um minuto. Me coloquem como host. Tá? Meu nome é Vinícius Creca. Eu atuo na rede de inovação de Mato Grosso, na Rede Nova. Eu sou engenheiro de formação e mestrando em propriedade intelectual e transferência. Boa noite. Desculpa, estava no mudo. Agora vocês me ouvem? Ok? Perdão. Vamos lá. Primeiro, boa noite ao time de palestrantes, boa noite a todos. Vocês ouviram, se vocês não me ouviram, meu nome é Vinícius Creca, eu atuo na rede de inovação de Mato Grosso, tá? Eu sou engenheiro de formação e mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, ProfNIT, na UFMT, tá? Inicialmente, em nome da Rede Nova, eu vou agradecer, se vocês não me ouviram aqui, eu quero agradecer a parceria com a F Group, por meio da palestrante Flávia Tufani, a gerente regional no F Group. Quero agradecer a parceria com a Fundação Unicelva, tá? Por meio da palestrante Rebeca Pernambuco. E eu quero agradecer ao professor Saulo Roberto pela disponibilidade, professor Dr. Saulo Roberto, da UFMT, da presidente da Rede Nova MT, que nos presenteou com essa grande oportunidade de realizar esse webinar. Tá? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar especial. Ele irá versar sobre como usufruir, se beneficiar, como utilizar a lei de informática e o regime de exceção tarifária. O regime de exceção tarifária é também conhecido como ex-tarifário. Então, esses são incentivos fiscais, tá, de suma importância e que têm potencial para alavancar o desenvolvimento de uma empresa. Lembrando que quando a gente fala em investir em melhoria do negócio, em ciência, tecnologia e inovação, nós temos também que nos servir de parceria com outras empresas, com institutos de ciência e tecnologia, com hubs de inovação, tá? Para com isso a gente possa aumentar a nossa taxa de sucesso em empreendimento, em investimento. Então, esse é o grande objetivo, alinhar essa sinergia para que essas empresas possam fazer parte de um ecossistema de inovação, de investimento em tecnologia, e para que elas possam aproveitar todas essas benesses advindas dessa sinergia, desse ecossistema.
Então, antes de iniciar as apresentações, eu quero lembrar que, mais uma vez, estará disponível o e-mail de todos os palestrantes aqui, a Rede Nova estará disponível para um contato posterior, depois que a gente postar esse vídeo no YouTube. Então, fiquem à vontade, tá? Dúvidas, sugestões, perguntas, vocês fiquem à vontade. Para iniciar, eu quero, primeiramente, apresentar brevemente a Rede Nova para vocês, tá? Então, quem é a Rede Nova? Ela é uma associação sem fins econômicos, tem como finalidade apoiar o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Mato Grosso, tá? Para que se constitua como um ambiente em que se articulam as empresas inovadoras dos diferentes níveis de governo, as instituições de ciência e tecnologia, as agências de fomento e organizações da sociedade civil. Então, o objetivo é esse, é trabalhar essa sinergia, esse arranjo entre os diferentes atores do nosso ecossistema de forma colaborativa, tá? Passando um pouquinho para vocês da visão e da missão da Rede Nova, é ser referência e modelo de empreendedorismo inovador e negócios, e a missão é ser um agente articulador, tá, de inovação para nossos associados de forma sustentável, tá, de forma a promover toda essa sinergia e desenvolvimento. Algumas das áreas de atuação da Rede Nova, para vocês conhecerem, são os ambientes de inovação, a pesquisa científica, os eventos científicos, ou seja, a promoção, apoio, realização de eventos científicos, a promoção de estudos, tá? A captação de recursos, o apoio às empresas, que hoje é um dos focos, e a atração de parcerias, tá? Prospecção, treinamento técnico científico e produção e divulgação, tá? de eventos científicos, de informações tecnológicas de todo esse ambiente. Então, esse é todo o portfólio da Rede Nova e que a gente traz aqui para vocês e disponibiliza para todos aqui, tá? Essa é uma breve, só trazendo para vocês de forma bem sucinta aqui sobre a lei de informática e o regime de exceção tarifária. O objetivo principal dessa lei, então, é estimular a inovação, a competitividade e a capacitação técnica das empresas, tá? Das empresas produtoras de bens de informática, telecomunicação e automação. Tá? Esses incentivos fiscais, eles têm foco ali no ICMS, na aquisição de produtos e créditos financeiros. Nossos palestrantes vão poder falar muito melhor sobre tudo isso. E o regime de exceção tarifária consiste na redução temporária ali da alíquota de imposto de importação de bens de capital, informática, telecomunicação, tá? Que não possuem produção nacional equivalente. Então, hoje, o Ministério da Economia tem promovido a redução de até para 0% ao amparo da exceção tarifária. Então, para importar nos impostos de importação desse bem. Então, brevemente aqui trazendo para vocês, nossos palestrantes agora, eu vou convidar primeiro a Flávia Tufani para nos apresentar, ela que tem da F Group. Flávia, você pode ficar à vontade, tá? Contem com a Rede Nova e bom webinar para todos. A Flávia agora vai apresentar para nós. Olá, boa noite a todos. Vou falar um pouquinho hoje sobre o benefício de ex-tarifário. Deixa eu tentar compartilhar com vocês a tela aqui. Já conseguem visualizar? Agora sim. Perfeito. Eu estou com duas telas, então não estranhem que eu estou olhando um pouco para o lado, tá bom? Tudo bem. O incentivo do ex-tarifário, né, concede a redução temporária da alíquota do imposto de importação. A gente vai falar um pouquinho, resumidamente, da FI Group, vai falar um pouco sobre o ex-tarifário e a situação atual no Brasil. Também podemos falar sobre o fluxo de solicitação do ex-tarifário
os nossos diferenciais e os nossos contatos. Sobre a FI, nós somos uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado internacional, na gestão e financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Estamos no Brasil desde 2011, distribuído estrategicamente com 13 equipes técnicas. Temos uma capacidade de nos relacionarmos com mais de 30 mil clientes. Atualmente, temos 1.000 clientes sendo atendidos. Nosso corpo técnico aqui no Brasil é composto por 160 especialistas, sendo que 80% desses possuem formação em engenharia de distintas especialidades. E um outro diferencial nosso é que damos total garantia e acompanhamento de todo o nosso trabalho. Falando agora propriamente dito do ex-tarifário, né? O ex-tarifário é um incentivo concedido pelo governo federal que visa promover a redução temporária da alíquota do imposto de importação a 0%. Para vocês terem uma base, essa alíquota de importação normalmente gira em torno de 14%. Com este benefício, você consegue zerar esta alíquota. Para se utilizar desse benefício do ex-tarifário, existe um pré-requisito muito importante, que é o bem, né, o item a ser adquirido tem que ser importado e tem que classificar-se como BIT, bens de informática e telecomunicações, ou como BK, bens de capital. Outra condição importante é que não exista similar desse item no mercado, que não exista similar nacional. E esse bem tem que ser, a ser adquirido tem que ser novo. O órgão responsável pela gestão desse incentivo fiscal é o SDIC, que é a Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Falando um pouquinho da situação do ex-tarifário, né? O ex-tarifário começou a funcionar, né? Começou a ter vigência em julho de 2015, e hoje ele está com um encerramento previsto para 31 de dezembro de 2021, tá? Conforme a decisão número 25 de 2015 do Conselho do Mercado Comum, o CMC. O governo, junto com algumas empresas, categorias de empresas, já estão tentando renovar a vigência desse ex-tarifário, né, do ex-tarifário. No entanto, o que temos até hoje é que o prazo final encerra-se em 31 de dezembro de 2021. Então, uma sugestão que nós damos para o ex-tarifário, né, para as empresas que têm interesse, que estão mapeando a necessidade de importar um item, um equipamento, é que tentem antecipar ao máximo, já comecem a levantar os itens, a quantidade de itens, quem são os fornecedores, se vai ser necessário a preparação, a construção de um equipamento personalizado, já comecem a definir quais são as diretrizes e que façam uma submissão até o final de julho, né, até meados do final de julho. Por quê? O pleito do ex-tarifário é um pleito um pouco moroso, ele demora de cerca de 3 a 4 meses para ter a portaria publicada, né? Então, se a gente está falando do final de julho, 3 a 4 meses, eu vou estar falando de meados de novembro, início de dezembro, daria tempo para esse item vir para o Brasil, né? Receber esse item ainda com incentivo do ex-tarifário. Falando um pouquinho dos pontos fundamentais mais importantes que o ex-tarifário traz. Então, ele viabiliza o aumento do investimento em BIT e BK para as empresas, possibilita o investimento de tecnologia de ponta do exterior, proporcionando um aumento da inovação, tem um efeito multiplicador de emprego e renda, e traz ganhos de produtividade na melhoria dos serviços e da infraestrutura nacional. Falando um pouquinho dos benefícios trazidos pelo ex-tarifário, né, por esse incentivo, é a redução direta do imposto de importação, redução indireta do recolhimento de outros impostos dos processos de importação, tais como o ICMS e o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, e possibilidade de efeito positivo no EBITDA. Falando um pouco agora de como funciona, né, quais são os passos do pleito da solicitação do ex-tarifário. Eu vou falar brevemente, mas depois, se vocês quiserem, né, tiverem interesse em conhecer um pouco mais, só sinaliza, manda um e-mail que a gente entra em contato e explica, esclarece de forma mais detalhada, tá? Então, o primeiro passo seria a análise de existência de similar nacional.
Então, não basta um fabricante nacional sinalizar que ele consegue produzir o mesmo item, o mesmo bem, né? Ele tem que comprovar e avaliar se atende a alguns requisitos. Temos a portaria 324, de 29 de agosto de 2019, que ajuda, nos dá um norte, né? Nos dá um eixo. Ela sinaliza que será considerado que há produção nacional equivalente à do bem importado apenas quando o bem nacional apresentar fornecimentos anteriores efetuados nos últimos 5 anos pelo fabricante, desempenho ou produtividade igual ou superior ao bem importado. Então, não adianta o bem nacional produzir, empacotar 20 sacos por minuto, sendo que o bem importado consegue, né, tem uma capacidade produtiva muito maior, por exemplo, de 100 sacos por minuto. Então, tudo é avaliado, até o consumo energético, o bem importado, se ele tiver um consumo energético menor do que o bem nacional, isso também é pesado. Outro item que é importante é o prazo de entrega. Tem que ser igual ou inferior do mesmo tipo de bem importado, e o preço do bem nacional não pode ultrapassar a cotação do bem importado. Então, esses são um dos pré-requisitos, né, um dos itens que são analisados para ver se há similaridade nacional. Um segundo passo é avaliar se o item, se o equipamento que será importado enquadra-se como BIT ou como BK. É muito importante você fazer essa análise e avaliar se, por acaso, qual que é o imposto de importação desse item. Pode ser que ele já tenha um imposto de importação zerado. Então, é sempre necessário fazer essa análise. E a parte mais importante é a parte da descrição técnica, né, do equipamento, do produto. Para essa descrição técnica do equipamento, ela deve ser elaborada nos padrões da NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, indicando os principais parâmetros, como dimensões e características principais. Na descrição, não deve ser incluído a marca, nem o tipo, o modelo do fornecedor, né? Deve-se descrever o que o item, o que o equipamento faz, basicamente. Um ponto de atenção que a gente destaca é que a publicação do pleito não pode ter nenhuma divergência com a invoice de importação do equipamento. Caso aconteça alguma divergência, tenha alguma divergência, a Receita Federal pode suspender a concessão do pleito. Então, é muito importante que sempre cheque as informações dos dois documentos. Aqui eu trago um modelinho, né? Eu trago um exemplo à esquerda de como não deve ser redigido uma descrição de pleito do ex-tarifário, e à direita eu trago como é o ideal de que ela seja descrita. Se vocês observarem, verão que nessa descrição à esquerda eu descrevo o que faz o item, o que faz o equipamento. E para o ex-tarifário, né, com a análise do SDIC, o interessante é eles conhecerem o que é o equipamento. O que faz o equipamento tem uma descrição muito genérica, então pode gerar, né, a possibilidade de manifestação de fabricantes nacionais dizendo que conseguem produzir, que têm capacidade de produzir itens iguais. E quando eu faço uma descrição mais detalhada, mais personalizada, descrevendo o que de fato é o equipamento, qual a capacidade produtiva, o que vai material de construção, a capacidade de ensacamento, qual o tamanho, a gramatura de ensacamento que ele faz, fica muito mais fácil, né, de obter esse incentivo e demonstrar que este trata-se de um item específico. Então, quanto maior especificidade você der ao equipamento, mais fácil de você obter a aprovação do pleito do ex-tarifário. Aqui eu trago um modelinho de fluxo, né, para solicitação do ex-tarifário. Observem que é um fluxo um pouco extenso, por isso que a gente fala que ele demora um tempo. A primeira passo é o envio do pleito ao SDIC. O SDIC vai fazer a análise documental desse pleito enviado. Pode ser que o SDIC ainda faça solicitação de documentos extras, né, tais como manual do equipamento ou mais descritivos técnicos. Esse pleito vai passar por uma consulta pública, fica cerca de 20 dias em uma consulta pública, né, para avaliar se há similares nacionais. Depois, volta para a análise do SDIC, caso alguma empresa, algum fabricante brasileiro sinalize que consegue, né, entregar o bem, passa-se por uma análise do SDIC. O SDIC encaminha a secretaria do SDIC, que é a SENCIT. Essa SENCIT faz a deliberação e,
por último, ocorre a publicação pela portaria do SDIC, ou seja, né, a concessão do pleito. A gente destaca sempre que o pleito pode ser negado, e caso haja, né, a negativa do pleito, há a possibilidade de apresentar um recurso para mudar, né, e tentar novamente. O prazo médio para essa análise de pleito gira em torno de 75 a 90 dias. Então, a gente fala de 75 a 90 dias num trâmite normal, mas se houver, por exemplo, uma solicitação de uma documentação extra, isso pode se estender, por isso que a gente normalmente, né, gosta de trabalhar com um prazo de 3 a 4 meses para que aconteça a liberação do pleito. Aqui eu trago um exemplo de cálculo para vocês visualizarem, né, como é que consegue a redução e onde impacta as reduções indiretas. Então, nesse exemplo, eu trago o valor aduaneiro do item a ser importado de 875 mil. Esse item sofre um imposto de importação de 14% e um IPI de 5%. Então, observem aqui, sem utilização do ex-tarifário, eu teria uma recolha de 122.500 de imposto de importação. Com a utilização do ex-tarifário, eu zero essa alíquota de importação. Quando vem calcular o IPI, esse IPI é calculado em cima do valor aduaneiro e do imposto de importação. Então, sem o ex-tarifário, né, seria feita uma recolha de 49.875 de impostos do IPI, né? Com a utilização do ex-tarifário, eu já tenho uma redução indireta. Então, o valor seria 43.750. Outro impacto que acontece é no ICMS, que é 17%. Então, sem a utilização do benefício do ex-tarifário, seria recolhido 235.785. Com a utilização do ex-tarifário, esse valor é reduzido a 209.440. Né? Observem que a gente consegue, com a utilização do ex-tarifário, uma redução da carga tributária de aproximadamente 30%. A carga tributária sem a utilização do ex-tarifário fica em 510.972, com a utilização do ex-tarifário fica em 356 mil. Ou seja, a gente conseguiu, né, uma redução de cerca de 155 mil de impostos com a utilização desse benefício do ex-tarifário. Falando um pouquinho dos diferenciais da gente, né? Os nossos diferenciais são principalmente o corpo técnico que a gente tem de formação, tá? Esse corpo técnico auxilia, garante um melhor descritivo técnico específico para pleitear o ex-tarifário. Como eu falei, a gente já tem expertise e consegue descrever com muita riqueza de detalhes o equipamento a que será importado. Por trabalharmos com um time técnico, a gente também tem uma gestão não intrusiva, né, e com muita flexibilidade, então nosso time é capaz de identificar, de trabalhar com todo tipo de informação fornecida pelos nossos parceiros, convertendo na documentação necessária para a solicitação do pleito. E um outro diferencial que a gente tem, dentro da nossa empresa, a gente tem um departamento de inovação composto por advogados, contadores e engenheiros que ajudam a equipe da consultoria técnica no detalhamento de informação ou alguma dúvida jurídica que possa surgir, dando maior segurança à informação que está sendo prestada. Além disso, não terceirizamos nenhuma mão de obra, né? Todo mundo é CLT próprio da empresa, e a empresa possui ISO de segurança de informação e ISO de qualidade. Aqui eu falo um pouquinho do nosso portfólio de produtos. Então, quando se fala de incentivos fiscais para inovação, a gente trabalha com a Lei do Bem, Lei da Informática, ou Rota 2030, capítulo 2. Quando a gente fala de incentivos fiscais para importação, a gente tem o ex-tarifário, tem importação para inovação, e tem o Rota 2030, capítulo 3. E também temos os incentivos financeiros. Trabalhamos com financiamento de órgãos estaduais, FINEP, BNDES, ou de apoios regionais, né? Credenciamento de FINAME e ativação do PID no intangível. Aqui eu trago um pouco dos nossos contatos, né? Nossa sede fica em São Paulo, o escritório matriz fica em São Paulo, mas a gente tem sede em Brasília, Recife, Belo Horizonte, Rio, Joinville, Porto Alegre, Curitiba e Manaus. Aqui os nossos sites de domínio, onde vocês podem também enviar as perguntas que tiverem, entrar em contato conosco. E aqui os meus contatinhos.
no mais, o que eu tinha para falar com vocês, para apresentar sobre o ex-tarifário, são essas informações. Legal, Vinícius. perfeito, perfeito, Flávio. Muito obrigado. Eu já anotei umas perguntinhas aqui para o final. Ótimo. E agora a Rebeca vai nos apresentar aí. Rebeca, fique à vontade. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, podendo ter a oportunidade de falar um pouco sobre os incentivos da lei de informática, sobre os impactos disso na relação entre as empresas e as universidades em especial, mas também as demais ICTs. Vou aqui disponibilizar a apresentação. Eu não estou como host, pelo menos agora. Foi. Quando aparecer aí, vocês me dizem, por favor. Ok, perfeito. Bom, gente, não coloquei nada na apresentação sobre a fundação, mas entendo pertinente falar um pouco o que é a Fundação de Apoio, né, a Unicelva em especial, que é que a gente está aqui se colocando, mas as fundações de apoio, de uma forma geral, elas atuam como as instituições privadas sem fins lucrativos para desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento institucional, inovação, ensino, junto às ICTs e às IFES, né, as Instituições Federais de Ensino Superior de forma geral, e também as ICTs, as demais ICTs, que foi um fato que posteriormente foi adotado pela legislação. Então, ela tem uma lei própria, que é a Lei 8958, de 94, que rege essas relações das fundações com essas instituições, e enquanto fomentadora desses projetos, ela atua justamente nessa relação facilitadora, né, como se fosse, de fato, um longa-manos da universidade privado para atuar na gestão de projetos de P&D. Né? Então, assim, é fundamental o papel dessas fundações nessa relação firmada, porque ela, de fato, facilita esse entrosamento necessário entre indústrias, empresas e a academia, né? A gente costuma dizer que a academia, ela desenvolve 96% das pesquisas no país, tá? Então, são nas universidades públicas desenvolvidas 96% das pesquisas do país. Às vezes é 93%, 94%, varia um pouco, mas é mais de 90% todos os anos. Então, está ali o principal tesouro para, junto à sociedade, poder transmitir inovação, desenvolver inovação, né? Essa ponte, essa realização de tirar o saber construído dentro da academia para a sociedade, de forma a construir inovação no nosso país. Então, o papel dessas instituições, das universidades públicas, em especial, e das ICTs, de uma forma geral, é fundamental para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no nosso país. E a lei de informática, ela é um dos pilares que a gente pode atuar dentro dessa possibilidade de desenvolvimento de PDI. E aí eu vou mostrar um pouco o conceito dessa lei de informática, né? É a lei 8.248/91, ou seja, uma lei lá dos anos 90. Ela veio com esse objetivo principal de dispor sobre a capacitação da competitividade do setor de informação e comunicação, né, que é o TIC. Então, esse é o principal mote da lei de inovação e que foi se construindo e se transformando ao longo desse tempo. Ela tem 3 marcos de alteração significativa, sendo o último dele recente, agora de 2019, em que trouxe algumas alterações significativas na forma de atuação da lei de inovação. E ela estabelece que as empresas que investam em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação podem pleitear isenção ou redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Parabéns em atuação e gestão aqui no nosso país. Como contrapartida, essas empresas, elas têm que investir 5% do seu faturamento bruto em P&D, né? Que futuramente virou o PDI, que a gente fala muito mais, né? Porque é associável à pesquisa, desenvolvimento e à inovação, e desde que atenda o PPB, né? Que é o Produto Produtivo Básico, em fabricação local de incentivos na lei de inovação. Tá? Então, essa é a contrapartida que a empresa tem que ofertar para fazer jus a essas isenções
do IPI e também do ICMS, de acordo com cada estado, né? Porque o ICMS é um imposto estadual, então ele tem diferenciações de estado para estado, mas eu vou colocar aqui também essa questão do ICMS, né? Que até o Vinícius colocou brevemente ali na apresentação dele, de fato, tem também o ICMS, mas ele não é o principal, voltado para a inovação. De fato, o IPI, ele é o imposto mais significativo nessa questão da redução e da suspensão quando se trata de importação. Mas, para não adiantar a apresentação, eu falo um pouquinho mais disso lá na frente, mas também tem o incentivo de ICMS, tá? Ele é regulamentado pelo decreto 5.906, de 2006, tá? E ele regulamenta esses benefícios que podem ser acoplados pelas empresas habilitadas e define a relação entre os produtos incentiváveis e a lei de informática. Quais são esses produtos e como vai ser realizada essa relação, né? Então, o decreto vem regulamentar aquilo que a lei já nos dispõe de como é que poderia atuar. Os incentivos fiscais, né, como adiantei já, trata-se da redução do IPI para produtos que seguem o PPB, redução do ICMS na saída de produtos incentivados em alguns estados, tá? Então, assim, não é em todos os estados que tem essa redução do ICMS, mas a gente tem um mapeamento que pode se mostrar aí de forma significativa a adesão a essa redução de imposto. A suspensão do ICMS na importação e na compra de insumos também em alguns estados. E a suspensão do IPI na importação e compras de insumos no país, tá? Então, além da questão do ex-tarifário para novidade, como a Flávia muito bem colocou, né, que é um fator importante para as empresas, a gente também consegue a suspensão do IPI na importação e na compra dos insumos no país, tá? Então, a gente tem uma outra vantajosidade aí, que eles trabalham lá, né, na IF também com a lei de informática, muito bem, né? Tem a consultoria, eu andei vendo o site deles, bem interessante nessa área para as empresas. Então, certamente eles fazem um pacote completo aí quando a empresa pede essa consultoria. Preferência na aquisição de produtos de informática, como noção de telecomunicações, pelos órgãos e entidades de administração pública direta e federal. Ou seja, a gente também tem essa vantagem de ter essa preferência na aquisição dos produtos de informática que são desenvolvidos no ambiente das ICTs. Tá? A gente consegue para os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Então, há essa vantagem também. E como deve ser feito esse investimento em PIDI? Né? Em função do faturamento da empresa, a gente tem duas situações. As empresas que têm faturamento bruto anual inferior a 30 milhões, elas têm por obrigação investir dentro da própria empresa, em PID dentro da própria empresa. Quando tem faturamento bruto anual superior aos 30 milhões, elas têm que investir além da própria empresa de forma externa. Tá? E é aí que entram as ICTs, né, de forma geral, e as universidades de uma forma específica, porque a gente vai ter aqui alguns requisitos de divisória de como ter um investimento mínimo para cada um desses pontos. Então, uma parte deverá ser depositada no FNDCT, uma parte deve ser investido em universidades ou ICTs credenciadas junto ao CAT, tá? Então, a universidade ou a ICT, ela tem que estar com uma unidade credenciada para poder receber esses impostos e ter sede nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, aí eu destaco a atuação aqui de Cuiabá, não estou em Cuiabá no momento, eu estou em Recife, na verdade, mas me sinto um pouco filha aí da terra também, né, porque trabalho aí formativa. Então, Cuiabá, ele entra nesse rol aí de investimento obrigatório para as empresas que têm um faturamento superior bruto anual a 30 milhões. Tá? Então, como protagonistas que podemos ser, temos que buscar maiores investimentos nesse campo. A gente vê ainda de forma muito tímida. A UFMT, por exemplo, ela tem uma única unidade credenciada ao CAT, né, que é o Instituto de Computação, e mesmo assim a gente ainda não tem nenhum projeto firmado diretamente com as empresas. Então, a gente vê aí, Vinícius, Flávia, como um campo que a gente pode trabalhar junto em parceria, tá? Para estar desenvolvendo aí essas parcerias para a UFMT. A gente tem um credenciamento CAT, mas não tem projeto ainda. E parte em instituições credenciadas em qualquer região do país. Então, tem uma parte que realmente a empresa fica muito à vontade para investir aonde ela quiser.
Antes, a gente tinha até uma limitação, né, de que tinha um percentual de investimento em uma única CT privada. Mas a última alteração da lei de informática, ela suprimiu essa necessidade. Então, essa parte que a instituição tem para investir em qualquer região do país, ela pode investir em qualquer ICT pública ou privada. Nada impede que invista a parte que tem da universidade obrigatória e também a parte livre dela na mesma instituição, que pode ser uma instituição pública aqui do estado do Mato Grosso, tá? Continuei falando daqui, tá vendo? Estou me sentindo muito em casa. O CAT, né? O que é o CAT? É um comitê da área de tecnologia de informação ligado ao INCETIC e que tem as atividades relacionadas à gestão das atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de inovação vinculadas à lei de informática, oriundas dessas empresas que têm o desenvolvimento e produção de bens e serviços de informática com benefícios fiscais. Tá? Então, ela é um comitê constituído para, de fato, aprovar, fiscalizar esses nossos projetos de PDI que vão ser desenvolvidos, nessas atividades, de forma geral, que vão ser desenvolvidas a partir desse benefício fiscal. Tá bom? Ele é composto por representantes do governo, instituições de fomento à pesquisa, da comunidade em geral, empresarial também, e tem sua designação formalizada por meio de uma portaria, né, do MCT. Tá? Hoje, ela tem uma composição bem pulverizada, eu não trouxe aqui exatamente quais são as instituições que estão envolvidas nela, mas são instituições de relevância nacional no tema, tanto do governo como instituições de pesquisa também. O credenciamento da instituição junto ao CAT, né, para obter esse credenciamento, as instituições devem encaminhar um roteiro específico. Tá? Eu não trouxe aqui esse roteiro, né? Flávio até teve essa atenção de trazer para vocês o passo a passo, de fato eu não trouxe, mas eu posso incluir no slide da apresentação e quando for disponibilizado aqui no YouTube para vocês, já está com esse slide do passo a passo, porque eu achei interessante a colocação, da forma como o Flávio colocou, para quem for consultar, saber como tramitar esse processo de credenciamento junto ao GAT, no caso da lei de informática. Tá? Eu tenho esse desenho, só achei que ficaria, de fato, pouco tempo para a gente falar sobre ele, mas ele tem, né? Ele é uma resolução específica de 2018, a resolução 44 de 2018, ele estipula como é que vai ser feito esse credenciamento junto ao sistema CAD-SEI. Tá? É um sistema específico do SEI, né? O FMT, por exemplo, usa o SEI, e o CAD-SEI é ali um sistema acoplado ao SEI. Então, após esse recebimento, é enviado o número de protocolo para a instituição e ela acompanha esse processo. E qual é o tempo médio de deliberação desse comitê? De 4 a 6 meses. Então, esse é o tempo médio que a gente tem esse acompanhamento. Assim como o ex-tarifário, que o Flávia colocou, no caso da lei de informática, a gente também tem casos de deferimento ou indeferimento. Tá? No caso de deferimento, é publicada uma resolução que possibilita a instituição de realizar os seus projetos voltados para a lei de informática, junto às ICTs e às IFES, enfim, as empresas em que ela entender que deve fazer esse investimento, devidamente habilitadas, tá bom? Então, elas começam a poder procurar as empresas para firmar essas parcerias da lei de informática. Ela torna-se uma instituição habilitada a desenvolver projetos de PDI com empresas que têm esse benefício da isenção fiscal da lei de informática. E quais são os gastos admitidos como investimento em P&D? Eles estão lá descritos no artigo 25 do Decreto 5.906 de 2006. Tá? Eles são elencados de forma taxativa. Então, está lá disposto, são 10 itens, né? O uso de programa computador, máquinas, equipamentos, recursos humanos diretos e indiretos, aquisições de livros e periódicos, material de consumo, viagem, treinamento, serviço técnico de terceiro. É amplo, né, o leque de utilizações de rubricas que a gente pode incluir nesse projeto para ser gerido com recurso de PDI. E, para além disso, a parte da alteração trazida pela Lei 13.969 de 2019, né, que alterou, que foi a última alteração da Lei de Informática, a gente também teve a inclusão dos gastos realizados na aquisição, implementação ou modernização da infraestrutura física e de laboratórios de ICTs
e com dispêndios elegíveis pela lei e obrigação de PID. Tá? Então, o artigo 11, parágrafo 6º, foi incluído no artigo 11 da Lei de Informática, para justamente colocar aí essa possibilidade de mais esse gasto também ser admitido como investimento de PID, desde que limitados a 20% do total do investimento. Ele só tem esse limite aí percentual, mas ele tornou-se possível a partir de 2019, por meio da Lei 13.969. E tem os custos incorridos, tá? Eu vou falar um pouco sobre os custos incorridos, porque ele é importante para as ICTs, né, para as universidades. Eles são aqueles custos que são permitidos para fins de ressarcimento das instituições credenciadas no TALCAT. Então, a universidade ou qualquer outra ICT que esteja passível de recebimento de parcerias com essas empresas, elas podem incluir gastos, né, que no caso, por exemplo, da UFMT, são aqueles gastos que a gente chama das taxas da universidade. Além disso, também podem ser incluídos o percentual das despesas operacionais e administrativas das fundações de apoio. Tá? As fundações de apoio, elas são instituições privadas sem fins lucrativos e elas não têm nenhum tipo de subvenção, né, econômica nem financeira. Então, elas sobrevivem única e exclusivamente dessa ressarcimento pelos seus gastos operacionais e administrativos incorridos dentro dos projetos. Tá? Ela não tem como fazer a gestão dos projetos administrativa e financeira se ela não for remunerada, porque ela não tem outro meio de recebimento. A universidade, ela não repassa um recurso fixo, por exemplo, da conta única da União para a fundação. Não existe isso. Tá? Então, ela precisa, para sobreviver, desse recurso indireto. No caso da Lei de Informática, é tranquilo da gente conseguir incluir esse valor no percentual que vai ser utilizado dentro do projeto, porque até 20% do valor efetivamente investido no projeto pode estar inserido nesses custos incorridos, tá bom? Então, esses custos, eles não podem ser segregados, são custos que não podem ser segregados, né? Eles, para serem comprovados, eles têm uma vinculação necessária com a operacionalização da própria instituição, e por isso eles não têm como ser comprovados, tipo, paguei a água, paguei o funcionário X, paguei a energia eletrouniversal. Eu não tenho como dividir isso, então eu não preciso comprovar. Ele é inserido como, de fato, um custo incorrido do projeto. Diferente dos demais gastos, que eu vou ter essa comprovação necessária, né, por meio de relatório, nos custos incorridos eu não tenho essa necessidade, tá? Até porque, pela própria natureza desse gasto. E aí eu vou ter o quê? Um relatório demonstrativo anual, que a gente chama ele de RDA. Tá? Ele é a prestação de contas. Ele vai fazer cumprimento à aplicação do PDI, da Lei de Informática, né? E ele tem que ser colocado de forma pormenorizada, de acordo com o regulamento, de acordo com as orientações do MCTIC. Tá? Ele tem lá um formulário de recebimento dessas prestações de contas. A partir da publicação da Lei 13.674, né, em 2018, as empresas com faturamento de bens incentivados acima dos 30 bilhões devem contratar uma organização de auditoria independente cadastrada previamente no MCTIC para fazer a avaliação desse seu RDA. Então, essas empresas devem, além do RDA, apresentar um relatório conclusivo de auditoria. Tá? Em função dos critérios e graus definidos, o projeto ele pode ser enquadrado ou não como PID. Né? Então, quais são as categorias de enquadramento desses projetos em PID? Eles podem ser o PID estrito sensu, que é o desenvolvimento da pesquisa em si, ou eles podem ser capacitação e formação de recursos humanos. Tá? Então, há essa possibilidade também de um projeto para incentivar a capacitação e formação de recursos humanos. Aqui no SIM, que é o Centro de Informática da UFPE, é um local de forte atuação na Lei de Informática. A Flávia deve saber, acho que até um dos motivos deles terem aqui um escritório, né, em Recife, além, obviamente, do CESA e outros polos de inovação tecnológica aqui no estado de Pernambuco. Lá no SIM, no Centro de Informática, a gente tem, por exemplo, projetos que são voltados exclusivamente para a formação de recursos humanos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? São cursos específicos
na área de computação, de softwares e de hardwares, que eles desenvolvem por meio de incentivo da lei de informática. E aí tem um relatório demonstrativo das ICTs. Tá? Então, no caso das instituições de P&D, né, que pode ser IFES ou ICTs, como eu já coloquei, elas devem enviar à empresa conveniada um relatório sobre os seus projetos que executam. É a partir desse relatório que a ICT vai enviar para a empresa, que a empresa vai elaborar o RDA dela. Então, é fundamental, né, que a instituição que vai fazer esse acompanhamento do desenvolvimento desse projeto de pesquisa, ela esteja muito bem amparada, né? E para isso existem também as fundações de apoio que vão fazer justamente esse acompanhamento administrativo e financeiro, para que elas possam, ao final, entregar um relatório demonstrativo de forma a que a empresa tenha segurança de elaborar a sua RDA. Tá? A gente precisa, inclusive, guardar esses documentos, é a obrigação dela guardar, porque ele pode ser auditado pela CEPIM futuramente, né? Então, a gente precisa estar guardando esses documentos, tá? Esses detalhamentos, para que não haja nenhum problema para a empresa na apresentação do seu RDA. Essa parceria é uma parceria que, de fato, de início, meio e fim. Né? Na hora que uma empresa ela decide investir em um ICT para fazer parceria e ela vai ter lá a isenção dela, né, do seu imposto, por meio desse desenvolvimento desse projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação, ela precisa ter a segurança de que esse ICT em que ela está investindo vai dar para ela um feedback organizacional, além da parte técnica fundamental, né, que ela precisa entregar o produto de fato que constitua a SPD, também essa segurança na parte de prestação de contas, né, da forma como ela fez os gastos dela dentro dos projetos. Eu coloquei aqui algumas referências para vocês, tá? De onde pesquisar sobre a lei de informática, de forma a saber quais são os incentivos e também qual é o trâmite, né? Como eu coloquei, de como vai ser credenciado no CAT, embora eu possa, como eu já coloquei também, incluir esse slide para ficar mais didático, essa parte da tramitação do CAT, tá bom? Para que fique também fácil de acesso para vocês pesquisarem caso precisem. É isso, gente. Vamos buscar, né, aqui no estado do Mato Grosso, em especial, e no Centro-Oeste, de uma forma geral, incentivar esses investimentos para desenvolvimento de PDI. Precisamos nos tornar mais ativos e buscar maior protagonismo nesse desenvolvimento. E a lei de informática é um desses caminhos. Obrigada a todos e boa noite. Legal, Rebeca, perfeito. Muito bom. Você disse que a apresentação ficará disponível, né? Depois a gente deixa nossos contatos também. Já anotei outra pergunta para você. Na verdade, é uma pergunta para a gente poder debater rapidinho no final aqui, porque tem muita coisa interessante trazendo aqui para o estado de Mato Grosso, né? Sobre a lei de informática. Agora o professor Saulo, doutor Saulo, já é o host, ele vai nos apresentar. Saulo, fique à vontade. Boa noite. Cumprimento o Vinícius, a Rebeca, a Flávia, Rogério, né, que está nos acompanhando aí, e a todos que nos assistem, né, nesse webinar. Deixa eu colocar a minha apresentação. Não sei se todos conseguem visualizar? Aqui carregou. Ok. Carregou? Tá. Bom, a minha fala na verdade, mais no sentido de mostrar para vocês essa troca de experiências, né? Como é que foi a nossa experiência na UFMT nesse processo de credenciamento junto ao CAT, né? Então, a Rebeca colocou bem, né? Falou sobre o que é o CAT, né? E eu creio que acho que eu vou falar muito complementa a apresentação dela. Inclusive, algumas etapas, né, que ela colocou, que são as etapas para o credenciamento, eu até apresento elas aqui, de repente a gente pode, acho que já facilita bastante. E eu só ia fazer uma correção no que a Rebeca colocou. Hoje a universidade ela tem 2 unidades credenciadas. Ela tem o Instituto de Computação e o Departamento de Engenharia Elétrica, né, onde eu estou lotado aqui hoje.
né? Então, a gente tem essas duas unidades. Inclusive, o processo de credenciamento, a computação, ela começou um pouco antes, né? Mas depois nós também solicitamos esse credenciamento e a resolução, eu acho que saiu no mesmo período, né? Em 2018. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o CAT, mais no sentido de complementar o que a Rebeca falou, né? Depois, com relação ao credenciamento, quais são os requisitos básicos, né? Para que a instituição de pesquisa, ou a universidade, ou os institutos federais, né? Possam solicitar esse credenciamento, as etapas, né? Que tem que ser seguidas aí para que seja feito esse pedido de credenciamento, análise, as possíveis inspeções técnico-operacionais que podem ocorrer, né? E a documentação para o credenciamento e as informações que são importantes para a elaboração de um roteiro, que é um documento importante que as universidades e os institutos de pesquisa eles têm que, na verdade, preparar, né, para enviar ao CAT. Bom, eu acho que foi colocado, né, o que é o CAT, né, então ele é responsável, entre outras atribuições, pela gestão dos recursos destinados à atividade de pesquisa, né, então ele tem uma série de atribuições, é um comitê que ele foi instituído pelo decreto 3.800 de 2001, mas depois ele foi revogado pelo decreto 5.906 de 2006. Esse novo decreto de 2006 ele não muda as atribuições do CAT, né? Então praticamente as atribuições e a composição do CAT elas permanecem, né? São feitas algumas alterações, né, em termos de atividade de pesquisa, né? Então, mas são poucas alterações que não altera as atribuições principais do CAT, né? A composição, o CAT ele é composto por um representante do Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, que tem a função de coordenar essas atividades, né, num secretariado executivo, um representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, um representante do Ministério das Comunicações, um representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, um representante da FINEP e 2 representantes do setor, né, produtivo, né? Deixa eu só um pouquinho aqui que eu perdi a apresentação, né? E 2 representantes, né? Então esses representantes aí eles têm uma função, eles fazem parte desse comitê e todos eles têm um suplente, né? Ele tem um suplente junto a esse comitê. Dentre as competências do CAT, né, eu coloquei em negrito aí a primeira, que é exatamente o assunto que eu vou abordar aqui, que é definir os critérios de credenciar e descredenciar as instituições de ensino e pesquisa. Né, a gente tem outras atribuições do CAT também, como aprovar a consolidação dos relatórios demonstrativos, propor o plano plurianual de investimento junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento. Então, uma série de atribuições, de competências, né, do CAT, e não fica só exatamente restrito ao credenciamento e descredenciamento de instituições de pesquisa ou universidades. Deixa eu mudar aqui. Bom, quais são os requisitos básicos para ter o credenciamento junto ao CAT, né? Ao comitê. A gente tem que ser enquadrado
em qualquer um dos incisos do artigo 27 ou do artigo 25 do Decreto 5.906, basicamente como instituições de pesquisa, né, como a Rebeca falou, universidades públicas ou privadas que desenvolvem atividade de pesquisa, incubadoras, né, que têm essa função de desenvolver produtos, né, pesquisas e produtos inovadores, né, possuir pesquisadores do quadro efetivo, né, em atividade de pesquisa e desenvolvimento, isso é um requisito importante, né, que é analisado pelo CAT no processo de credenciamento, né, de preferência a unidade ou o departamento da instituição com mais de 70% de professores, né, quadro como efetivo, né, então isso é muito importante. Possuir laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, montados nas instalações físicas da instituição, né, isso também é analisado, principalmente quando da inspeção, né, técnico ou operacional, né, então são requisitos básicos aí. Eu não estou conseguindo ver o último aqui, não estou conseguindo ler o último item, né, deixa eu tentar minimizar aqui. Ficou melhor. E no caso de incubadoras, né, são expressos nos itens 2 e 3 também a participação de pesquisadores, né, e a execução de atividades de pesquisa. Quais são as etapas, né, para o credenciamento junto ao CAT? Como a Rebeca falou, as instituições elas devem encaminhar um roteiro específico, né, para a sua modalidade seja ela instituição de universidade ou instituto federal, seja um instituto de pesquisa, ou seja uma incubadora, né, elas devem encaminhar um roteiro específico para cada tipo desse, né, e através de um peticionamento eletrônico pelo sistema CAD-CEI. Então, o sistema CAD-CEI é um sistema eletrônico de informações, né, onde a instituição ela anexa os documentos nesse sistema, né, e a partir daí o CAT com esse conjunto de documentos passa a analisar o processo, né, a solicitação de credenciamento. Após o recebimento é enviado um número, né, de protocolo, né, onde a unidade a ser que está pleiteando aquele credenciamento, né, ela pode acompanhar o andamento desse processo. O tempo de análise desse pedido, né, geralmente é estimado entre 4 a 6 meses. Né? No nosso caso em específico, demorou um pouco mais. Né? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês um slide, né, mostrando desde o início até ao final a nossa resolução aqui. Né? Mas o tempo estimado para análise dos pedidos de credenciamento é entre 4 e 6 meses. E no caso de deferimento do pedido, é publicada uma resolução, né, que possibilita a instituição, né, pleitear projetos, né, de pesquisa aí. Deixa eu passar aqui. Aqui é importante a gente destacar que essas resoluções de credenciamento, elas têm uma validade de 2 anos, né, a contar da data da publicação. Então, a cada 2 anos, a unidade, né, se ela não tem nenhum projeto, né, em desenvolvimento, ou ela não está desenvolvendo, ela tem que solicitar um novo credenciamento. Né? Então, se com 2 anos de resolução, ela ainda não desenvolveu nenhum projeto, ela perde o credenciamento, ela tem que solicitar um novo credenciamento. Né? Então, essa resolução ela tem uma duração de 2 anos. Em algumas situações, no nosso caso específico, ocorreu a inspeção técnico-operacional, né, quando, após o pedido a solicitação de credenciamento, a análise do CAT, né, eles
podem eles podem visitar as instalações, os laboratórios da instituição que está solicitando esse credenciamento, né, para verificar se o que foi colocado naquele roteiro, em termos de instalações físicas, de atividade de pesquisa, realmente elas estão sendo executadas, né? Então, no nosso caso, foi feita essa inspeção, né, tanto aqui no Departamento de Engenharia Elétrica quanto no Instituto de Computação, né? E essa inspeção ela só é dispensada quando a instituição ela tem um programa de pós-graduação, estrito sensu, com a avaliação da CAP superior a 4. Aí, nesse caso, é dispensado a inspeção técnico-operacional. A documentação, né, para o credenciamento. Então, para a instituição que estiver pleiteando, que for solicitar esse credenciamento, é importante fazer uma leitura detalhada da Resolução 44, de 2018. Né? Acho que no final dessa apresentação também eu mostro lá os links, né, para que vocês possam consultar. Mas, basicamente, em termos de documentação, a instituição ela precisa preencher um anexo, né, correspondente ao enquadramento dela. Por exemplo, se o anexo 2 é para a instituição de ensino e pesquisa, o anexo 3 é em centro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, ou o anexo 4, que são as incubadoras. Então, para cada tipo, né, instituição de pesquisa, ou centro ou instituto de pesquisa, você vai preencher seguindo o roteiro dado pelo anexo 2, 3 ou 4. Né? Mais especificamente no nosso caso, né, como instituição de ensino e pesquisa, nós tivemos que preencher o anexo 2. Né? Esse anexo 2, basicamente, nós anexamos um requerimento, né, para credenciamento. Esse modelo de requerimento ele já está lá no anexo 2 dessa resolução. Nós preenchemos um roteiro, né, mostrando com uma série de informações, né, sobre a instituição, sobre modelos sobre informações de pesquisa, informações sobre os laboratórios, sobre os docentes. Então, uma série de informações que são preenchidas nesse roteiro. Né? E além disso, nós temos que apresentar os comprovantes. Né? Então, por exemplo, nós temos que apresentar, por exemplo, uma das informações solicitadas é o estatuto ou regimento, né, da instituição, né, ou documento similar, a portaria do Ministério da Educação reconhecendo, por exemplo, no caso, se a instituição tiver um programa de pós-graduação, né, com nota de avaliação da CAPES, isso tem que ser anexado também ao processo. Né? O estatuto social da fundação mantenedora da instituição, no nosso caso é a Fundação Unicelva, né? Tivemos que também solicitar à Unicelva esse estatuto social. Portaria conjunta de credenciamento da Fundação de Apoio, né? Então, também tivemos que solicitar junto à Fundação Unicelva esses documentos. Então, a gente percebe que o processo de credenciamento, ele é um processo, teoricamente, simples, né? Você junta, na verdade, esses documentos, preenche esses formulários, mas é um processo trabalhoso, porque você tem que buscar essas informações, muitas vezes, em vários locais, né? Então, acaba você tendo um pouquinho mais de trabalho nessa busca, na leitura dessas resoluções, né? Mas um processo, fica um processo um pouquinho mais moroso. Quais são as informações importantes para esse roteiro, né? Esse roteiro que é elaborado para o credenciamento? Informar como se processam os contratos e convênios firmados entre as entidades externas, descrevendo o fluxo de operação em todas as fases, de forma resumida e concisa. Então, isso, por exemplo, nós conseguimos, no nosso caso, junto à Fundação Unicelva. Então, a Fundação Unicelva, ela tem essa informação detalhada, como que se dá esses contratos, como se processa os contratos, convênios, né?
o modelo de gestão, né, desses contratos da entidade, também isso é informação que é exigida pelo CAT, né? Informar o total da força de trabalho da unidade por quantidade de colaboradores, então nós precisamos informar a quantidade de docentes, a quantidade de técnicos, a quantidade, né, de pessoal de apoio que estão envolvidos nessas atividades de pesquisa e desenvolvimento, né, relacionar esses principais pesquisadores, o quadro efetivo, né, pessoal regular ou permanente, envolvidos em atividade de pesquisa, e aí com formação compatível, no mínimo 7 pesquisadores, sendo um com o título de doutor. Então, é uma exigência, né, da própria resolução 44. Relacionar os laboratórios, né, com dedicação exclusiva à atividade de pesquisa, né, e desenvolvimento de tecnologias da informação. Na verdade, no nosso caso, por exemplo, nós citamos os laboratórios específicos de pesquisa e aqueles laboratórios que são compartilhados com atividade de ensino e pesquisa. Então, todos eles foram, né, informados, né, nesse roteiro, né, enviado ao CAT. E também o plano de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né, da unidade, né? Então, o que a unidade tem como plano, né, de pesquisa para os próximos anos, nós fizemos um resgate dos anos anteriores e também uma prospecção, né, de futuros projetos aí, possibilidade de projetos. Bom, no nosso caso, o processo de credenciamento ele se iniciou aí em maio de 2017, com envio da documentação via CAD-CEI, né? E a inspeção técnico-operacional ela ocorreu em março de 2018. Então, ela ocorreu tanto no Departamento de Engenharia Elétrica quanto no Instituto de Computação, ocorreu no mesmo período. O recebimento do ofício de deferimento ocorreu no mês seguinte, em abril de 2018, juntamente com a portaria, né, com a resolução, né, de autorização do CAT. Né? Então, deixa eu passar aqui. Opa, pulei uma aqui. Então, no nosso caso, nós temos esses laboratórios, né, credenciados aí. Vocês podem observar nessa tabela que alguns deles são laboratórios de atividade de ensino e pesquisa, né? Alguns são exclusivamente de pesquisa, né? E temos um laboratório exclusivamente de ensino. As linhas de pesquisa do departamento, elas envolvem qualidade e eficiência de energia elétrica, tecnologias de comunicação aplicadas em sistemas de engenharia elétrica, né, redes PLC, também tem uma linha de pesquisa voltada para redes PLC, operação de sistemas elétricos e redes inteligentes, modelos de propagação de sinais, antenas e TV digital, né? Aqui a gente também hoje já tem uma linha de pesquisa voltada para a tecnologia 5G, né? Sistemas microcontrolados e embarcados e eletrônica de potência, né? Então, essas foram, na verdade, as linhas de pesquisa informadas, né, na época, no processo de credenciamento. E aqui os órgãos que nos deu apoio aí, né, nesse processo de credenciamento. Aí o Escritório de Projetos e Processos, né, o EPP, da Universidade Federal, o Escritório de Inovação Tecnológica, o EIT, né, que também foi um parceiro importante nesse processo. A Fundação de Apoio Inicial foi fundamental também, foi muito importante para a gente, né, nesse processo de credenciamento. E a Secretaria de Articulação e Relações Institucionais, né, que nós temos aqui, que é a SARI, né, também é um órgão importante dentro da universidade. Bom, aqui eu deixo algumas referências, né, as leis, os decretos, né, que foram, né, pesquisados e também é importante se fazer uma leitura, né, para
para entender um pouco mais todo esse processo, né? E eu deixo minhas informações para qualquer dúvida, né? Qualquer pergunta, qualquer esclarecimento, eu fico à disposição, né? E aí eu encerro aqui a minha apresentação, Vinícius. Legal, legal, professor. Muito bom, muito obrigado todos vocês por compartilhar esse conhecimento conosco aqui. E a gente percebe aí que os temas eles conversam entre si, né? A gente pode ver que um puxa o outro e tudo, no final das contas, tudo volta para a inovação, investimento em tecnologia e por parcerias entre esses atores, diferentes atores do ecossistema de inovação, né? Entre empresa, junto à universidade, junto a outras instituições como a Unicelva, a Rede Nova. Então, no final das contas, essa sinergia que tem que ser construída, né? Cada ator olhando assim para o seu papel e buscar essa parceria que, no final das contas, só tem a ganhar. Eu quero fazer algumas perguntas aqui, vocês fiquem à vontade também para perguntar uns para os outros, mas eu vou começar com a Flávia, que eu anotei a pergunta dela primeiro. A pergunta ali sobre o regime de exceção, né? Com relação à elaboração ali dos pareceres relativos... Está me ouvindo, né, Flávia? Estou te ouvindo, sim. Com relação à elaboração desses pareceres relativos aos pleitos para serem submetidos ao comitê de análise, né, da exceção tarifária, você deu um exemplozinho ali, mas é um relatório complexo? Assim, a empresa deve designar um time de colaborador para realizar esse relatório? Ou a F-Group já... é mais fácil, a F-Group chega lá e vai conversando com várias partes da empresa e faz esse relatório. Como acontece assim? Como nossa empresa possui um time técnico de engenheiro, então os nossos parceiros não precisam parar o time técnico produtivo deles, né? Nós mesmos conseguimos traduzir. O que a gente vai precisar é do NCM, que deverá ser importado, do equipamento que será importado, para a gente começar a fazer as consultas, né, de similaridade nacional e para ver qual é a taxa de importação desse item, e depois, a partir daí, a gente vai recolhendo as informações que precisa para a construção do pleito, mas toda a construção, toda a parte, né, de desenvolvimento das informações que serão protocoladas ao SD, que são feitas pelo nosso time. Legal. Uma pergunta interessante. Empresas pequenas, de médio porte, conseguem também? Conseguem sim. Tá. O benefício de importação, né, do ex-tarifário não tem nenhum outro para todos, vínculo. mas assim, o benefício, assim, de uma certa forma, é fácil para eles, não é assim custoso em termos de recursos, dessas coisas, né? É mais buscar uma parceria ali com a F-Group, né? E aí busca o benefício. Legal. Empresas pequenas procuram bastante a gente também por não ter um corpo técnico, né, tão especializado, então a gente consegue dar esse apoio também, Vinícius. Interessante. Rebeca, eu também anotei a sua aqui, na número 2. Deixa eu fazer uma pergunta para a Flávia, então. Fique à vontade. Flávia, a gente consegue fazer o uso do ex-tarifário também para a importação de um produto, desde que tenha novidade, claro, dentro dos requisitos, dentro de um projeto de PDI? Consegue sim. O ex-tarifário não está vinculado ao PDI, né? Não precisa ser um projeto de inovação, mas você consegue. E se for para ser utilizado em pesquisa e desenvolvimento, a gente tem um outro benefício que é a importação para a inovação. Que Sim. Também tem a vigência muito similar, né? Então, você passando o NCM, né? O cliente passando o NCM para a gente já faz a consulta e vê qual benefício é mais vantajoso para ele. O que acontece muito com relação ao benefício da importação para pesquisa e inovação na lei de informática? O CNPq considera muitas vezes que o investimento ele reverte em benefício à empresa. E aí ele não considera aquele projeto como um projeto classificado, elegível como PDI para essa importação. Então, nos nossos projetos de lei de informática, a gente tem muita dificuldade de fazer uso da subvenção da lei de informática, da lei de importação. Então, o ex-tarifário seria uma solução.
Sim, seria uma boa solução, né? Pois é. Tá bom. Interessante. Rebeca, com você aqui, eu fiquei pensando assim, você vê, quando você comentou da Universidade Federal de Pernambuco, foi de Pernambuco, né? Quando você comentou, você vê como possível, por exemplo, uma colaboração entre empresas, com a F Group e o FMT, que desejam inovar na área ali de informática que você acabou de comentar. Na verdade, isso ia fazer parte até da minha pergunta. Então, aí, uma colaboração entre três atores diferentes, né? Agora, buscando aqui para o caso de Mato Grosso, por exemplo, a gente tem um setor do agronegócio, a esfera do agronegócio que é pujante. Existem muitas empresas de tecnologia que prestam serviço, que vão prestar serviço para esses produtores, né? Assim, boom de empresas de tecnologia. Então, essas pequenas empresas, será que elas conseguem, pequenas, normalmente que prestam aquele serviço, mapear, tecnológico, mapear ali uma área ou fazer uma pesquisa no solo, em loco. Será que elas também conseguem aproveitar dessas duas leis? Ou essas leis foram pensadas também para elas? Então, Vinícius, são duas situações um pouco diferentes, né? Para a lei de informática, o investimento obrigatório nessa região, né, norte, nordeste, centro-oeste, exceto a Zona Franca de Manaus, que ela não entra nessa questão, ela é obrigatório para empresas que tenham faturamento bruto acima de 30 milhões. Então, não são pequenas empresas, né? Sem considerar aí, um médio porte no mínimo, não seria considerada uma pequena empresa, né? Mas, falando desse ponto específico, daquelas que têm essa obrigação de investir, eu acho que essa constituição aqui, desses atores que estão aqui participando dessa webinar especificamente, é fundamental, tá? Vocês, enquanto, né, escritório de inovação, polo de inovação, a Flávia lá, com essa parte realmente do conhecimento dela em relação ao auxílio da empresa nesses investimentos, a universidade como ponto fundamental, né, da executora desses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e a fundação nessa gestão desses projetos, né? Eu acho que a gente tem que juntar isso e dar o match. Eu acho que eu queria colocar esse desafio para você, Vinícius, de pensar, né, em elencar quais são essas empresas que têm esse investimento em tecnologia. O professor Saulo fez aí na apresentação dele um documento valioso, porque ele elencou as linhas de pesquisa que a universidade já desenvolve, né, para poder buscar ali os interesses das empresas dentro daquilo que a gente já tem conhecimento e encaminhamento, né? Nada impede, eu acredito, professor Saulo, que sejam desenvolvido outras linhas em parceria com a empresa a partir dos seus interesses, é claro, né? Mas esse primeiro documento já nos dá essa margem de conhecimento, né, para a gente trabalhar de forma conjunta essa relação e dar esses matches mesmo, sabe? De saber quais são as empresas e quais são as linhas de pesquisa que a gente pode estar aí elencando, né? Queria até pedir desculpa ao professor Saulo pelo desconhecimento desse credenciamento também do Departamento de Engenharia Elétrica fundamental, né? Mas além do Departamento de Engenharia Elétrica, a gente também tem a parte da computação, do FMT, a gente precisa também ver quais são as linhas dele, para a gente poder fazer essa busca, né? E com relação às pequenas empresas, em especial o agronegócio, não necessariamente dessas legislações, tá? Mas a gente precisa pensar, inclusive acho que também é uma tarefa de casa para o Estado do Mato Grosso, uma lei de inovação do Estado do Mato Grosso que gere algum tipo também de incentivo fiscal. Em Pernambuco, a gente tem o InovaPE, que tem outras linhas de incentivo fiscal que permitem que também as empresas menores estejam aportando nesses investimentos, sabe? Porque, de fato, para elas tem que ter esse interesse, né? Principalmente as pequenas, elas não têm muita essa imagem de que investir em P&D ainda não tem essa cultura, né? Que é importante para o próprio desenvolvimento dela. A gente precisa, de alguma forma, incentivar ainda para que a cultura cresça e eles entendam isso como importante. Mas a gente teria outras linhas de incentivo, tá? Para informática, especificamente, tem essa questão da obrigatoriedade só acima de 30 milhões. Mas as abaixo de 30 milhões também precisam investir. Mas elas podem investir dentro delas mesmas. Elas não precisam investir em projeto de PDI, mas elas podem. Perfeito. Perfeito. E aí eu já pego o gancho para falar com o professor Saulo. Sobre essas linhas de pesquisa, elas
elas contam com a parceria ou o apoio do setor produtivo, alguma parceria, ou deveriam contar, ou podem contar com alguma parceria, essas linhas de pesquisa para poder desenvolver algo novo e lançar no setor produtivo, professor? Então, bom, eu acho que o que a Rebeca falou é fundamental. Hoje a gente tem uma distância, vamos chamar assim, né? Uma distância muito grande entre a universidade, né, e as empresas, né? Muitas vezes por desconhecimento, às vezes a empresa ela desconhece os benefícios que a lei da informática pode dar para ela, né? Então a gente tem muitas empresas aí que hoje, se for pegar, elas desconhecem, né, esses benefícios que ela pode ter com a pesquisa, com o desenvolvimento, e ao mesmo tempo se beneficiar da própria lei, né, informática. E a universidade, ela fica, por exemplo, do outro lado, né, tentando buscar esses recursos, né? A universidade tentando buscar esses recursos, mas, de certa forma, muitas vezes de forma meio isolada, né? Então, muitas vezes, no nosso caso, por exemplo, a gente tem muita parceria com projetos de pesquisa, mas não usando a lei da informática, usando outros recursos, né? Então, a gente tem o apoio da Unicel, muitas vezes, para buscar esses outros recursos aí, mas com relação especificamente aos benefícios da lei da informática, praticamente, né, não tem, né? Então, isso é vamos dizer, um caminho que precisa ser, né, a gente precisa começar, né, a ter esses incentivos, né? E assim, é como eu acho que a Rebeca falou, isso não se restringe a essa lista, a essa relação de pesquisas que nós temos. Nós temos outras linhas também, né? Isso que eu coloquei foram linhas de pesquisa que foram apresentadas na época do credenciamento, mas de lá para cá surgiram novas pesquisas, novos desenvolvimentos. Hoje a gente tem uma atuação muito forte também na questão do smart grid, né, na questão da energia solar. Então, né, então isso, de certa forma, a gente tenta atrair essas empresas, né? Então, o que eu acho que falta é exatamente isso, essa ponte, né, que vai fazer as empresas, né, tendo esse conhecimento maior da lei da informática, e realmente essa conversa, esse contato com a universidade, né? Seja por meio da fundação, ou seja, né, por uma outra forma. Eu acho que isso é muito importante. Legal, exatamente, professora. A Rede Nova é uma dessas pontes, a gente tenta levar aqui, fazendo um webinar, a gente tenta levar fazendo, agora com a pandemia só de modo remoto, né? Mas essa ponte que você diz é fundamental para criar essa sinergia entre os diferentes atores. Então, eu quero finalizar aqui agradecendo a todos. Foi perfeita, muito conhecimento adquirido. A gente vai disponibilizar toda essa apresentação, todo esse webinar no YouTube da Rede Nova, tá? A gente vai disponibilizar também links e contatos. Então, eu vou aqui para o encerramento, as considerações finais. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, professor Dr. Saulo. Muito obrigado, Rebeca. Tá? Eu deixo vocês quiserem fazer alguma consideração final. E eu agradeço mesmo vocês e a Letícia também, que está nos acompanhando. Mais uma vez, boa noite a todos. A gente está à disposição, tá? A Letícia já vai colocar esse vídeo no YouTube. E um bom final de terça-feira para todos, pessoal. Boa noite. Boa Até mais. noite, um Obrigada, abraço. Vinícius. Tchau, Até tchau. mais. Mais.